Uma corda oscila de acordo com a equação. Quais são a amplitude e a velocidade das duas ondas iguais, exceto pelo sentido de propagação, cuja superposição produz esta oscilação? Item C, qual é a distância entre os nós? Item D, qual é a velocidade transversal de uma partícula da corda no ponto x igual a 1,5 cm para um tempo de 9/8 segundos? A gente sabe que a interferência de duas ondas senoidais iguais, que se propagam em sentidos opostos, produz uma onda estacionária. No caso de uma corda com as extremidades fixas, a onda estacionária é dada pela expressão y' de xt igual a 2ym seno de kx vezes cosseno de ômega-t. Aí sabemos que as ondas estacionárias possuem pontos em que o deslocamento é nulo, chamado de nós, e pontos em que o deslocamento é máximo, chamado de antinós. Comparando a forma da onda estacionária dada no enunciado com a expressão geral, podemos identificar que 2ym é igual a 0,50 centímetros. Com isso, obtemos a amplitudeym, vale 0,25 centímetros. No item B, ele pede a velocidade das duas ondas, cuja superposição produz essa oscilação. A velocidade ela é dada pelo quociente ômega sobre k, onde o ômega é a frequência angular, que analisando a forma da nossa expressão, a gente tem que o ômega vale 40π radiano por segundo, e a gente pode identificar ainda comparando o argumento do cosseno dessa expressão com o argumento do cosseno dessa expressão, e comparando o argumento do seno daqui com o argumento do seno daqui. Então, a gente identifica que o K, que é o número de onda, vale π/3 centímetro a menos 1. Substituindo, 40π radiano por segundo dividido por π/3 centímetros a menos 1, encontramos então para a velocidade 120 centímetros por segundo. No item C, ele quer saber a distância entre os nós. Nos pontos de nós, nós temos amplitude zero. No caso de amplitude zero, é escrever todo o termo de amplitude, que é o termo que antecede o termo oscilatório, sendo igual a zero. Para que essa expressão seja igual a zero, esse termo aqui deve ser um múltiplo de π, onde o n vale 0, 1, 2, porque seno de 0 dá 0, seno de π dá 0, seno de 2π dá 0, logo, π/3 centímetro a menos 1 vezes x deve ser igual a nπ. Então, o x deve ser igual a 3n. E esse x é dado em centímetros. Então, para n igual a 0, o x é igual a 0. Para n igual a 1, o x é igual a 3 centímetros. Para n igual a 2, o x é igual a 6. E assim sucessivamente. Então, no enunciado, ele pede a distância entre os nós. A distância entre os nós é de 3 centímetros. No item B, ele quer saber a velocidade transversal de uma partícula na corda no ponto dado x e dado o tempo. A velocidade transversal da partícula a gente chama de U de xt. E é dado pela derivada da posição em relação ao tempo, que é a derivada do y' em relação ao tempo. Essa derivada ela é parcial, porque o y' ele é a função de duas variáveis, x e t. Fazendo essa derivada, uma vez que conhecemos a forma de y' de xt, encontramos a velocidade transversal de uma partícula da corda. Item D, U de xt é dρ y' dρt. U de xt é dρ dρt da função dada. Note que essa derivada é em relação ao tempo. Então, mantemos o x fixo e deriva em relação ao tempo. Se mantém o x fixo, todo esse termo que é constante sai da derivada, vai ficar apenas a derivada do termo de cosseno, que é a função do tempo. Aqui a gente precisa usar a regra da cadeia para derivar o argumento. Então, repetindo os termos que são constantes, derivada do cosseno é menos seno, então vou colocar o sinal de menos aqui na frente. Vou derivar o argumento, que é 40π segundo a menos 1,
e a derivada do cosseno, usando regra da cadeia aqui, derivando o argumento da função cosseno, porque ele é a função do tempo. Essa velocidade, U de xt, é dada para um ponto específico, que é x 1,5 centímetros e t 9 oitavos, que equivale a 1,125 segundos. Nesse ponto, substituindo, esse seno aqui dá zero. Então, o U de xt nos pontos indicados no enunciado dá zero.